Se você já era criança em 1994, com certeza deve lembrar do que fazia no dia 1º de maio daquele ano. Era por volta das 9h15 da manhã de domingo, quando o Brasil assistia ao vivo uma tragédia. Ayrton Senna, o maior piloto de Fórmula 1 da história, bateu forte contra um muro durante o Grande Prêmio de San Marino, na Itália. Foram 20 minutos de trabalho intenso da equipe médica no local do acidente, até que Senna foi levado de helicóptero para o hospital. Pouco depois da 1h da tarde, os médicos anunciaram a morte cerebral de Senna, que foi confirmada horas antes, às 11 da manhã. Apesar da sua trágica morte, Senna continua a fazer história para os amantes da Fórmula 1. O piloto brasileiro, que motivava uma nação a assistir corridas automotivas, ainda é inspiração e exemplo para muitos. Fábio Murilo é um apaixonado por Senna e participa hoje do podcast Tá no Diarinho para falar sobre esse amor por um ídolo que, na verdade, ele nem conviveu. Fábio, seja bem-vindo ao Tá no Diarinho. Fábio, tu nem era nascido quando Senna morreu, em 1º de abril de 94, mas mesmo assim tu se tornou um fã apaixonado pelo piloto, né, o maior piloto da história. De onde vem isso? Bom, primeiramente, boa tarde ou boa noite a todos que estão nos ouvindo, né? A fã, na verdade, do Ayrton Senna é mais levado pelo meu pai. Então, quando eu nasci e fui me desenvolvendo, escutava muito a minha família falando dos momentos de domingo de manhã, que todo mundo acordava de madrugada, independente onde era a corrida, e ficou aquela história de, quem era esse cara, né? Então, obviamente, eu não era nascido, conforme ali meus 3, 4 anos, eu já comecei a ver as corridas que meu pai gravava e em videocassete, colocava na televisão e eu assistia e achava isso muito emocionante pelo sentimento mesmo da minha família. Conforme foi passando o tempo, eu fui ganhando mais entendimento, eu vi que o cara não era só um piloto, ele era muito mais do que isso, e por isso que acompanho a corrida até hoje. Eu ainda continuo acordando de madrugada, eu ainda continuo acompanhando sempre que eu posso, e eu sempre posso para ver, então minha rotina está no ciclo da Fórmula 1. Legal. E tu tá já colecionando, tu entrou pra eu acho um fã-clube enorme que existe no mundo todo. Tu tá colecionando itens, quais tu já tem, de onde que eles vieram? Eu tenho sim itens, eu tenho um capacete que o próprio designer, o Cid Mosca, que é desenvolvida por Ayrton, então são edições limitadas colecionáveis, né? Então eu tenho um capacete dele do ano de 91, que foi o último título que ele teve ali com a McLaren. Eu também tenho uma Lotus, eu tenho uma McLaren na parede da minha sala, eu tenho miniaturas desde os carros todos que ele teve, desde a Toleman, a Williams, as 2 Lotus, a amarela, a preta e todas as McLarens. Também tem uma escultura dele, é uma coleção pequena, mas para mim já é o suficiente. E teu pai já colecionava ou tu... Na verdade, não. O meu pai não colecionava, meu pai nunca teve a oportunidade de ver a Fórmula 1 por condições financeiras, mas eu tive a oportunidade de levar ele pela primeira vez em Interlagos, no ano retrasado até, foi um momento bem legal de pai e filho, foi na comemoração de 50 anos de Interlagos, então teve toda uma estrutura ligada à história do Senna, porque tem a curva S do Senna, que ele ajudou a desenvolver posterior, né? Enfim, vem mais ou menos daí. E tu tem algum ritual, até para assistir a Fórmula 1 ou para fazer uma homenagem pro Senna, tu desenvolveu ao longo desses anos, né, de idolatria, digamos assim, tu desenvolveu alguma coisa na morte dele ou no aniversário? Eu não gosto muito, Laura, de focar na morte porque é algo bem tenebroso, né? Foi uma fatalidade e já era anunciada, é por isso que mudaram toda a política da Fórmula 1 após esse acontecimento e até nos causou indignação da corrida não ter terminado, né? O Michael Schumacher foi o vencedor daquela corrida e, enfim, em questão de ritual, mais a situação de respeito à família, a ele, mas eu acordo antes de começar uma corrida, eu assisto os treinos no sexta, no sábado, no domingo, então eu acompanho e nesses acompanhamentos, que alguns anos eu já vou em Interlagos, que é mais perto aqui para assistir, e eu fico sempre em hostel com amigos e vem pessoas do mundo todo nesse hostel para assistir a corrida, principalmente os ingleses e os australianos, eles também são apaixonados pelo Senna, eles falam muito disso, então realmente ele é muito mais do que o piloto.
Ele é algo icônico para a Fórmula 1 até hoje, e para os brasileiros eu acredito que ele resgatou a esperança. É legal falar da bandeira, que ficou bem marcada, até o Lewis Hamilton fez em 2019. A bandeira foi por causa de uma situação da Copa do Mundo. O Brasil foi eliminado pela França em 86, então isso é história. E na equipe que o Ayrton pilotava tinha bastante franceses, porque era motor Renault. Então eles ficaram zoando o final de semana todo o Ayrton Senna. Daí ele pegou a bandeira quando ele foi vencedor da corrida no domingo, de forma de tentar unir o Brasil. E hoje a gente vê que o Brasil está bem desunido. E naquela época ele conseguiu fazer isso por ser um país de futebol. Foi o país da corrida e foi conhecido mundialmente essa atitude hoje. Tanto que quando, na época do Senna, a Fórmula 1 tinha um engajamento maior, né? A gente viu isso ir se diluindo ao longo dos anos e hoje é pouco o engajamento do brasileiro, né? É realmente pessoas como você, tua família, que realmente gostam. Mas não é algo mais tão popularizado quanto eu acredito que era na época do... Agora tá começando a voltar por causa do documentário na Netflix, não do filme até que vai sair, mas até do acompanhamento dos pilotos atuais. Mas realmente teve poucos pilotos, né, posterior a Ayrton Senna. Os mais famosos é o Massa e o Rubinho, que são grandes pilotos, mas não foram campeões mundiais, por uma pena. Mas atualmente também tem pilotos que são brasileiros, mas com pouca expressão, porque é um esporte muito caro, Laura. É muito caro mesmo, não é barato correr em qualquer categoria, nem no próprio kart, e não tem investimento. O Ayrton tinha o privilégio que a família dele era rica, e os outros conseguiram patrocínio também, não vieram, né, de famílias pobres, eram bem estruturadas, mas hoje a falta realmente dos brasileiros estar acompanhando, eu acredito que é a falta de um piloto titular. Tem alguns reservas atualmente, né? Mas o titular não tem, então o pessoal deixa de assistir, né? Sim. E ali em Camboriú, tu é de Camboriú também, né? Tem aquele tributo, né? Que é um museu com peças do Ayrton Senna. Inclusive o espaço é idealizado pelo Altair Cadiz, que é um dos maiores fãs do Senna que eu conheço. O filho dele, inclusive, né? Tem o nome do Ayrton. Tu tens participado lá do tributo, né? O que o pessoal encontra por lá, quem quer conhecer um pouco da história? O tributo, ele tem mais de 40 anos, bem dizer, de coleções. Então, desde as primeiras recortes de revistas da época até itens que estão por vir. Então, quem hoje encontra ali no tributo vai encontrar poucas peças ainda em exposição, mas o Altair tem mais de 3.000 itens, né? Alguns foram doados pela própria família. Por exemplo, tem um capacete de bronze que foi doado pela mãe, tem uma camiseta que o Ayrton realmente vestiu, enfim, entre tantos outros, mas tem capacetes colecionáveis, tem também todas as miniaturas em vários tamanhos. Tem até um carrinho, tipo um kart, né? Tem um kart, esse kart que tem lá, ele é uma réplica perfeita de um movimento que aconteceu para angariar fundos. Então o Ayrton pilotou um kart igualzinho aquele, tem a miniatura desse kart e tem ele em tamanho real. Hoje ele não é mais utilizado, ele está ali só para exposição mesmo, mas eles fizeram isso na Europa para angariar fundos e conseguir patrocinar projetos. Então tem uma bicicleta que para mim é o item mais icônico, que é uma Carrera Cycle, é uma bicicleta edição limitada, que foi 3 dias antes o lançamento dela da fatalidade do Ayrton. E ele teve lá na fábrica, na Alemanha, vendo, então era uma bicicleta que é muito top, tem 2 só no Brasil, e as 2 foram compradas pelo Cadiz, daí ele desfez de uma para um outro fã também, de São Paulo, que é amigo dele, mas os itens são dos mais diversos, macacões, capacetes, autógrafos do mecânico, do desenvolvedor dos capacetes, enfim, tem um monte de coisa lá, é legal ir, vale enfatizar que é de graça, né? E hoje o Instituto Ayrton Senna em São Paulo ele não é aberto a público, então é só para o pessoal do projeto e convidados da família, mas eu acredito que o único lugar do Brasil que é de graça, que com tantos itens importante quanto a história dele, é em Camboriú. Então faça a visita lá, é muito legal resgatar essas memórias. E é legal porque toda a família Cadiz é muito fã do Ayrton, acho isso... Até não tem pra onde fugir, porque o Altair em si é muito fã, né? Mas eles entendem muito da história do Ayrton e de detalhes. Inclusive, a família Cadiz tem uma relação com a família Senna, né? O Altair
tem essa troca ali com a mãe do Ayrton. Não sei se tu já chegou a encontrar com alguém da família. Eu não tive a oportunidade ainda, né? Eu sou um menino, mas o Cadiz realmente ele tem uma amizade, então, com a família, com a mãe. São pessoas muito reservadas, até já tiveram aqui em Camboriú, conhecendo o espaço dele. Hoje ali o Tributo Senna, né, o Tributo ao Campeão em Camboriú, é reconhecido pelo Instituto Ayrton Senna, inclusive tem no site do próprio Instituto essa referência, e o Cadiz comenta muito comigo, quando sempre estou lá conversando com ele, que ele é conhecido como o menino de Camboriú. Então, se o Cadiz é um menino quanto eu, né? É verdade. Ô, Fábio, olha só, a gente tá falando muito desse amor, do Ayrton Senna. Eu não sou de uma geração, né? Sou uma geração ainda depois da tua. A gente não conviveu com isso. E acredito que assim como tem muita gente que conviveu com a Ayrton e tem essa paixão, como é o caso do Altair Cadiz, que começou esse amor muito antes da morte, né? Mas tem muita gente que, assim como tu, acompanha a Fórmula 1 e tem essa paixão pelo Ayrton Senna. Tu falaste no começo da entrevista que ele não é só um piloto. Queria que tu explicasse, não só de ti, assim, mas o que tu acha que ainda faz, o que o Ayrton tem que faz mover tantas gerações, continuar essa paixão, essa admiração por ele. Não é só os brasileiros que falam, é a própria Fórmula 1 e todo mundo que é um fã. E tem muitos pelo mundo, né? Então, se tu vê a publicação ontem, que foi comemorado os 30 anos do legado, de saudades, a Fórmula 1 fez diversas publicações e tem vários pilotos que vieram a faltar e não tem essa homenagem toda. Então, por que tanta essa homenagem? O Ayrton, ele pilotava além dos outros, né? Ele próprio se desafiava e ele não comemorava nem o segundo lugar, o que é tão comemorado por todos. E o nome disso se chama disciplina, se chama foco, se chama dedicação. Quando ele casou com o motor Honda, onde ele teve muito sucesso e ganhou os títulos, os japoneses, que são desenvolvedores do motor, eles se apaixonaram. O Ayrton acho que é mais famoso no Japão do que propriamente no Brasil. Tanto que o carro que ele ganhou de presente da Honda foi colocado à venda agora, né? Foi um dos 3, né? Que ele tem isso ali, então foi colocado à venda. Queria eu ter dinheiro suficiente para comprar. Vai que o Cadiz, o menino de Camboriú, não adquire. Não consegue leiloar, mas eu acredito então que esse amor, em qualquer cidade do país e do mundo, vai ter pessoas que têm uma história de ligação com Ayrton Senna em qualquer idade, porque quem acaba pesquisando e vendo uma situação de querer ser uma pessoa melhor se inspira na pessoa do Ayrton Senna. Tem como a disciplina dos japoneses, como estava falando anteriormente, eles se apaixonaram pelo foco do Senna. O Senna, ele dormia, acordava respirando o automobilismo, ele fez coisas incríveis com carros que não eram incríveis, ele era um ícone na chuva. A primeira vitória dele foi na chuva e não era o melhor carro. Ele pilotou uma corrida, metade de uma corrida numa terceira marcha. Então, são coisas que eram pequenas, mas ele escutava o motor, ele era uma extensão do carro. E essa paixão que ele teve em todas as pistas, Silverstone, que é uma lenda, era Silverstone, porque ele era muito bom lá, que acabou trazendo essa paixão de realmente querer ser uma pessoa melhor e fazer o seu melhor, independente de onde você está e o que você tem. Uhum. E agora com esses 30 anos, que infelizmente é uma data que marca, né? São 30 anos sem Senna, muitos documentários estão surgindo, né? Muitos já existem, muitos estão... Inclusive tem um que tem cenas dele em vida, enfim. Mas agora surgiram muitos de homenagem a ele. E não sei se tu já começou a assistir alguns, porque teve um agora essa semana da Globoplay, que lançou bem no dia. Que inclusive tá rolando uma polêmica aí, né? A Galisteu, que era namorada do Ayrton Senna na época da fatalidade, ela não foi ouvida pelo documentário. E ela foi para as redes sociais dizer que se ela não foi ouvida, então era uma ficção, porque ela fazia parte da história e tal. Não sei se tu já viu esse ou outros documentários e se tu tem analisado que eles estão sendo fiéis ao legado que o Senna deixou e a carreira que ele teve, assim. O Senna em si era um cara também reservado e polêmico, né? Ele era egocêntrico porque ele era muito bom no que ele fazia.
Eu não vi esse documentário que foi lançado agora pela Globoplay. Eu escutei falar um pouco dele e esse que está vindo pela Netflix. O meu ponto de vista é que, independente do documentário ou de opiniões propriamente da ex-namorada dele, né? Que são totalmente válidos, resgata realmente o que aconteceu. A história dele não é só com a Galisteu, mas teve com a Xuxa e a outra namorada dele, quando ele ainda foi correr pela Fórmula Ford 1600, que nem era um piloto de Fórmula 1. E independente disso, ele tem uma história desde os 4 anos, né, que era piloto de kart, o pai dele patrocinava, ele ganhou praticamente tudo que ele correu, menos o campeonato de kart. E do mais, acho que é bem válido para as pessoas que não tiveram a oportunidade e ainda não têm o conhecimento de Fórmula 1, que é um esporte muito técnico. É difícil de entender, É né? difícil de entender. Eu já tentei, não tento mais, porque é muito difícil. Acredito. Então, tendo essa filosofia e imagem que está mostrando nas redes sociais, em documentários e afim, é bem importante para reflexão do dia a dia e ver se isso talvez consiga unir o próprio Brasil, né? Como um propósito de eu sou brasileiro, eu tenho orgulho disso, eu vim do país do Ayrton Senna. Acho que é bem legal isso que está acontecendo agora. Até ia te fazer essa pergunta para finalizar, como que tu acha que tu pode convencer as pessoas que não conhecem a história de vir a conhecer? Porque eu conheço pouco também, assim, a gente que é de Camboriú acaba conhecendo por causa do Cadiz, né? Sim. Quem é de Camboriú não sabe que tem um tributo, chega até a ser vergonhoso, mas quem não tem esse conhecimento, não dele como piloto, acho que até dele como pessoa, o que tu diria para essas pessoas? Eu acho que todo dia a gente está tentando acordar, falo por mim, e se superar, ser uma pessoa melhor do que ontem. E na internet tem muitos coaches, tem muitas aulas de superação, principalmente uma questão emocional, que muita gente hoje tem a doença do século, a depressão, digamos assim. Então, tendo um espelho real, não algo que ontem surgiu, mas sim uma história de superação de vida, de superação de conquistas, trazendo esse reflexo do próprio Senna, é muito legal. Então, se você quer ter uma história, independente do que você faz e qual é o seu projeto de vida, mas veja as frases do Ayrton Senna na internet, bem poucas ali, vai no Google, dá um Google aí, coloca frases de motivações de Ayrton Senna e você vai ver que realmente tem coerência não na fala, mas nas atitudes dele também. E então acredito que levando isso para referência, se você ainda não conhece, ver um pouquinho dele, da história dele, do que ele traz de motivação, eu tenho certeza que as pessoas vão ser muito melhor do que ontem, né? Uma pena que a gente ainda não tenha, né, ele aí, talvez não correndo mais, mas ter ele como ainda fonte de inspiração. Mas eu acho que a família deixou o legado dele bem intacto e tá passando isso, né, para as próximas gerações. Acredito que sim também, é muito interessante. Então, até hoje é falado o nome dele, há homenagens, é um cara realmente importante. Bem falado, ele não era só um piloto, ele era uma pessoa fantástica e infelizmente ele não teve mais títulos, não teve mais vitórias, ele não é o maior campeão da Fórmula 1, mas eu não tenho dúvida que se ele tivesse continuado, ele seria com certeza, e propriamente o Lewis Hamilton e o Michael Schumacher, que são os maiores pilotos, tem ele como referência no estilo de pilotagem, no estilo de vida, e até por um motivo foi importante para a história de Fórmula 1, porque antigamente se morriam muitas pessoas, né? No final de semana que ele morreu, teve 2 acidentes antes, com uma fatalidade. Teve uma morte um dia antes, Um dia antes. Ele era totalmente contra em correr e infelizmente eles quiseram ainda continuar e então teve a corrida, mas após isso teve bastante revolução na política, desenvolvimento dos carros, e se hoje não tem óbitos na Fórmula 1 com carros muito mais rápidos, né, e com, enfim, mais pilotos mais agressivos, é por conta dessa situação que o Ayrton Senna aconteceu com ele. Então precisou acontecer com um cara muito bom, o melhor na época, para mudarem toda a estratégia da Fórmula 1 em diante, né. Muito obrigada pela participação. Eu que agradeço a vocês.